Hoje eu quero trocar uma ideia sincera com vocês sobre God of War 1. Não é review técnica, não é análise profissional. Cara, é só a minha visão jogando hoje. É só a minha visão como gamer, como, entendeu? Como alguém que nem sabia como era o jogo na época, que não era nada. Era simplesmente um menino ali que, meu irmão, começou a jogar esse jogo e não sabia nem o que eu tava fazendo direito. E é engraçado, cara, como esse jogo ainda passa uma sensação diferente, mesmo sendo antigo. Então, se você já jogou, fica aí, cara. Fica aí que você vai gostar do vídeo. Se nunca jogou, talvez isso aqui dê vontade de conhecer e de jogar. E acredite, você não vai estar perdendo em nada. A primeira coisa que bate quando você liga God of War 1 é o peso do jogo. Não é gráfico, não é resolução, é clima. O jogo já começa jogando num caos, que meu amigo, que caos é isso? Você já começa batendo nos inimigos, você já começa enfrentando o mini-boss, você já começa enfrentando a Hydra. Meu irmão, é um negócio que você olha assim e fala, não sei o que tá acontecendo, não sei onde eu tô, mas eu tô gostando disso e vou continuar. E que você vai gostando, cara, quando você vai conhecendo os cenários, passando para outras frases, para outros cenários, você vai gostando, você vai falando, eu quero jogar esse jogo, eu quero gerar esse jogo, entendeu? É um negócio muito absurdo, cara. É muito absurdo mesmo. Mesmo ele sendo um jogo antigo. Hoje você vê jogos com gráficos incríveis, histórias incríveis. Mas, meu irmão, pode ter certeza que o God of War 1, o clássico mesmo, ele ainda... Eu acredito que ele ainda tá ali, entendeu? Hoje em dia, entre uns melhores jogos... Falando coisas como personagem, ao meu ver, uma coisa que eu curto muito nele, cara, é que o cara é direto. Ele não fica falando demais, não fica se explicando tudo o tempo todo. É um personagem simples de entender, mas muito marcante. O Kratos é aquele tipo de personagem que combina perfeitamente com o jogo. A forma como ele luta, se movimenta e reage às situações faz sentido com o mundo que o jogo apresenta. Outra coisa legal é que ele passa força. Você sente que está controlando um personagem poderoso. Isso deixa a gameplay muito mais satisfatória, cara. Não é aquele personagem cheio de frescura. E isso funciona muito bem. Mesmo hoje, ele continua sendo um personagem icônico, fácil de reconhecer e que marcou a época. Incrivelmente que teve uma ótima evolução nesses anos todos. A gente vê no 2018 ele mudou, cara. O cara é totalmente... um personagem diferente, o cara é um pai, o cara é um outro homem da vida. O cara mudou. O combate de God of War é simples, mas muito satisfatório. Você sente o impacto dos golpes, sente quando o inimigo apanha, sente quando erra. Então, cara, a gente vê aí que é pura surra aí o tempo todo. Não é aquele tipo de jogo que você fica pensando demais. É só luta, porrete e olhe lá. Você entra no ritmo, entra no flow e quando vê, meu amigo, já tá totalmente imerso. E o jogo te incentiva a ser agressivo, não combate excessivo não. É avançar, é errar, é corrigir, continuar. Mesmo hoje, comparado com os jogos modernos, ele ainda é gostoso de jogar. Talvez não seja perfeito, possa ter pontos negativos, mas é honesto. E que delícia de jogo para se jogar. E ainda bate aquela sensação deliciosa de voltar àquela época, cara. Cara, o mundo, a mitologia do jogo é uma coisa que nos foi apresentada na época ali e que a gente... Cara, eu nem sabia, entendeu? Sobre o mundo, sobre a mitologia, não sabia de nada, meu amigo. Eu fui uma pessoa ali inocente. Só depois que eu fui querer conhecer, que eu fui querer aprender. Que a mitologia grega aqui não é só cenário bonito, não. Ela é parte do sofrimento do personagem. Os deuses não são heróis, não são figuras bondosas. São egoístas, cruéis e distantes. E a gente vê isso. A gente vê Ares. Ares causa guerra, né? Por exemplo, no God of War 1, os deuses ali, pelo visto, tinham um tratado de paz. O Ares não quis saber, meu amigo. Foi lá e começou a atacar a terra de Atena. Só que por Atena respeitar o acordo, né? Por Atena respeitar o acordo, que deuses não podiam lutar entre si. Porém, Ares estava lá destruindo a terra da Atena, né? As pessoas que acreditavam na Atena. Mas isso não quer dizer que ele tá violando alguma coisa. Eu creio que ele não tava. Eu creio. Né? Mas vamos continuar.
você não sente que tá salvando o mundo, você sente que tá sendo usado o tempo todo. E realmente, quando a gente pensa um pouco sobre isso, cara, a gente vê que, ó, os deuses perdoarão seus pecados. A gente vê que tem uma promessa ali, mas que no início do jogo a gente vê que foi uma promessa meio que vazia, cara. Isso cria uma atmosfera pesada, quase sufocante, mas ao mesmo tempo muito marcante. Por que God of War 1 ainda funciona hoje? Porque muitas pessoas como eu se sentem um pequeno e leve desejo de rejogar God of War, porque mesmo com gráficos datados, o jogo ainda funciona, porque ele tem identidade, ele sabe o que quer ser. Hoje tem muito jogo bonito que você esquece uma semana. God of War não é bonito, mas é memorável. E de fato é. Você vê aí, poxa, é muito jogo aí que você joga, irmão, você já tá esquecendo, ou você já enjoou, você não quer jogar ele não. Não, God of War não, God of War eu lembro que eu joguei em torno ali de 2010 a 2020, né? Foi por aí, foi entre 2010 e 2020. E eu joguei, eu não sabia, cara, depois que eu tomei o conhecimento, depois que eu tomei o conhecimento, a biologia, a mitologia, o mundo de God of War, meu amigo, por algum motivo bateu aquela sensação de jogar esse jogo de novo. Eu quis muito jogar esse jogo de novo. E nossa, nossa, eu falei, meu amigo, eu quero jogar esse jogo. Eu quero jogar, eu tô doido pra jogar esse jogo. Cara, ele não tenta agradar todo mundo. Ele não tenta, você vê, os caras fizeram tanto que a gente vê que a mitologia grega não é igual ao God of War. E eu achava que era, cara. Eu tipo assim, eu achava que, pô, mano, é a mesma coisa que os caras fizeram no filme, que é, entendeu? Que é fatos reais. Eu falei, pô, aí eu entendi que não. O jogo de God of War, ele muda um pouco a mitologia, entendeu? E talvez seja exatamente por isso que ele marcou tanta gente, tanta pessoa, que ele marcou a época, entendeu? Que ele fez sucesso, cara. Então, meus amigos, essa foi a minha visão jogando God of War 1 hoje. Não como crítico, não como especialista, mas como jogador, como uma pessoa e como gamer. Alguém que jogou pela primeira vez, mas não tinha noção de nada. E depois, agora, depois de anos, eu tendo ali uma visão, eu tendo ali um conhecimento sobre o jogo, é uma sensação diferente, cara. Se você já jogou, talvez tenha sentido algo parecido. Se nunca jogou, cara, eu te digo, joga, tenta, faz isso. Vai dar certo, você vai gostar, você não vai se arrepender. Cara, e se você gosta desse tipo de conteúdo, de gameplay ao fundo e essa conversa, essa imersão, deixa aí nos comentários pra mim estar sabendo, beleza? Até o próximo vídeo.